Olá a todos, bem-vindos ao 19º episódio do Ações e Companhia. Comigo, como sempre, estão o Diogo Gonçalves e o Gonçalo Garcia. Olá, pessoal. Olá, Alô, alô. fixe. Essa Acho semana, incrível que tu não tenhas anos no número o número, foi eu antes do No podcast. nome. No número, sim. Yeah. Às de... vezes não sabes bem qual é que é. Sim, tenho que ir ver, Malta, essa semana, como é que foi? Como é que está a ser? Nada assim, Impecável. nenhum super evento, nada de outro mundo? A Existe? AMC, meu, a AMC foi o super evento de ontem. O que é que se está a passar? Conta-nos. Está-se a repetir basicamente a história que se repetiu com a GameStop, mas agora na AMC. Mas na altura, E a GameStop continua a valores elevadíssimos, né? Portanto, agora são as duas. sim, e a AMC vai agora fazer um rights issue, não é? Aumentar a capital, aproveitar. Isto aqui Valores é uma volta. completamente absurdos. Ela chegou a quase 40 bis ontem, meu, de valor. Valorização. Uma empresa que teve prestes a falir o ano passado. Pá, e que hoje em dia, sei lá, vale tanto como o Twitter, que é uma coisa absurda. Mas pronto, Pá, mas pelos vistos eles é estão a assim. saber aproveitar isso, não é? Tão. E acho que até fizeram qualquer coisa. Eu não percebi muito bem, mas fizeram uma campanha qualquer para os acionistas. Se fosse acionista, tinhas direito a qualquer coisa. Se fosse aos cinemas deles, opá, havia assim uma coisa qualquer. Eles finalmente, já na altura, houve umas subidas há uns tempos, eles não aproveitaram e agora estão mesmo a fazer tudo para ver se conseguem angariar valor com isto. Estou aqui a ver o ponto mais baixo, pelo menos no gráfico que eu tenho aqui, é 1,98. Hoje, isto vem janeiro de 2021, aqui há 5 meses atrás, e hoje está a 60. Portanto, subiu 30 vezes em meio ano. Sim, senhor. 30 vezes. Meus senhores, quais vão ser os vossos temas? Eu vou, antes de me dizerem, eu vou regressar ao gestão de portfólio, que é um tema que ainda não esmiucei completamente, por isso vou-vos dar aqui explicar-vos o que é que tenho aprendido. E vocês? Gonçalo? Falar um bocadinho sobre a alocação de capital, mais concretamente sobre dividendos e quando é que faz sentido pagar. Nós sabemos que são ligeiramente são pouco eficientes no ponto de vista fiscal, mas há algumas alturas que eu acho que faz sentido os pagar. Ok. Diogo? Da minha parte, eu continuo o meu estudo intensivo na China e em empresas chinesas e em perceber o mercado. E então trago hoje uma outra empresa que descobri, que se chama Shein, que é uma empresa de vestuário, não é? Compete com a Zara e com a Inditex, neste caso, e com outras marcas. Pá, e que foi assim uma revelação espetacular, que eu nunca tinha ouvido falar. Pá, e acho fantástica a empresa e o brutal crescimento que tem tido. Começas-te a tornar o nosso especialista da China, como se fôssemos assim repórteres. É pá, sim, muito pouco, na verdade. Tive a sorte de encontrar alguns bons especialistas na China, que me têm ajudado muito. Por acaso, eu não consegui ler o artigo todo que mandaste sobre essa empresa e hei de lê-lo a seguir, mas estou muito curioso para saber mais sobre ela. O que é que eu vos ia dizer? Se por acaso a net estiver a falhar, eu não estou no mesmo sítio habitual, eu não sei se me ouvem perfeitamente. O Gonçalo falhou-me um bocadinho, provavelmente por minha causa, não sei. Ponham o dedo no ar ou digam-me qualquer coisa. Sim, eu reparei quando eu estava a falar que a tua imagem ficou bloqueada. Pois é Mas possível que isto não esteja nas melhores condições, mas sai-me das mãos. Querem comentar mais alguma coisa da semana? Eu sou sincero, não tenho seguido muita coisa, estive embranhado em análise, nem sei muito bem o que é que se anda a passar por aí. Sei que o Howard Marks saiu com uma notícia, não sei muito bem onde é que ele escreveu isto, mas a falar que há uma bolha em todos os ativos, portanto os investidores têm que se preparar para um mundo de retornos baixos, ok? E não sei muito mais do que se passou esta semana, do que se tem passado. Não tem havido assim nada de extravagante. Não. Foi agora isto da AMC, mas foi a única coisa.
E o Musk tem E- tido ali uns arrufos com a SEC, não é? Com a SEC. Acho que se está a falar de qualquer coisa da SEC que disse que os tweets dele que deviam ser sancionados ou aprovados pela empresa não o foram. Mais do mesmo, não? Não, mas desta vez E- temos uma resposta da SEC, que ela não lhe tinha dito nada já há uns largos meses. Também não sei nem que vai dar, mas ok. Então pronto, malta, vou E, começar com... diz, Diogo, desculpa. não, ia só dizer isso do Howard Marks não é nada de novo, não é? Toda a gente sabe que os ativos, de uma maneira geral, estão todos inflacionados, né, pelas taxas de juros Uhum. e portanto está tudo caro, não é? Está tudo caro. Mas estando tudo caro e o capital tem que ir parar a algum lado, não é? Ele vai ter que continuar a ir. Exatamente. Mas sim, a expectativa geral dos investidores deve ser de retornos inferiores àquilo que tem sido. Não é? A próxima década os retornos não devem ser tão bons como os têm sido. E o Howard Marks, de uma forma ou outra, já disse isto várias vezes nos seus memos, que valem muito a pena ler, principalmente que ele consegue fazer os dois lados, não é? O lado de bull e o lado bear para os retornos das ações. E o lado bear ele já explorou várias vezes, sendo ele também alguém mais ligado a dívida e a risco e a downside. Ele sente-se mais confortável em analisar o downside do que o upside. É um tipo brilhante, sem dúvida, e por isso também foi comprado pela Brookfield, a Oaktree, a gestora de investimentos dele. E claramente é um tipo brilhante, não lhe tiro mérito, mas eu já me fartei de ler os memes dele, porque é, bom, estamos aqui numa bolha, ou estamos aqui, os investidores têm que se preparar, podem se preparar melhor ou pior, e pronto, e é isto. E nunca chega a dizer, quer dizer, ele diz muito, obviamente, mas é sempre, os investidores têm que ter cautela. Tipo, eu acho que se resume os últimos memes dele a dizer estamos numa fase animada do ciclo e os investidores têm que ter cautela. E depois fico sempre sem aprender mais. Não sei. Não, mas ele gira tudo à volta do mesmo. Sim, mas ele fez uma série de memos durante o Covid e alguns dos quais ele disse que não conseguia ver o racional para não estar por menos parcialmente investido. Percebes? Isto durante o Covid. Ele conseguia ver o racional para não estar totalmente investido, à espera que descesse mais, ou que ficasse ainda pior, ou tivesse um bocadinho mais de visibilidade. Mas dado como as coisas estavam, ele atravessou-se num dos memes, que eu tenho memória, em que disse que se há um momento para ter alguma exposição a equities, é agora. Não sei se é all-in, se é meio ou fins, mas ele teve aí uma mudança muito grande. E nessa altura ele vinha com memos para aí 2 em 2 semanas. Okay. É porque a verdade é que todas as alternativas são más. As obrigações estão uma miséria. Ter dinheiro, principalmente nos Estados Unidos, acho que também está uma situação muito complicada, não é? Porque a inflação está a disparar e também há risco, não é? De se tu não fizeres nada com o dinheiro durante 2 ou 3 anos, de ires a ter perdas reais. E portanto, na verdade, nada está apelativo. E dentro do nada apelativo, eu acho que mesmo assim a equity continua a ser o mais apelativo. Certo? Do ponto de vista macro, dizes tu, mas depois se fores ver, e aliás, o Manuel já disse isso várias vezes, já há um bull market sempre em algum lado. E imagino que tu sentes o mesmo que eu, que é, pelo menos nas empresas que estás investido, não me parecem, não terias nelas se achasses que estavam um preço disparatado, não é? Sim. É um facto, mas ao mesmo tempo lá está. Mesmo as nossas comparações, os nossos benchmarks, não é? Ou seja, eu acho que as minhas empresas são efetivamente melhores do que o retorno médio que o SP500 vai dar. Mas eu também não acho que vou ter retornos absolutamente incríveis neste momento nas empresas onde estou investido. Tens que acreditar no Diogo. Exato. Basta acreditar, não é? Que aquilo. Agora, eu comparativamente à média, não é? Ao índice, não é? Eu sinto-me bastante confortável. Mas isso é porque, pronto, eu também acho que o índice é capaz de fazer 3 ou 4% ao ano em termos reais na próxima década. Não é? Em termos reais, porque depois ainda há essa, não é? É da inflação.
que estamos a ver. Por acaso eu quero aprender um bocadinho mais de inflação, já recolhi alguma informação, a começar, obviamente, pelo Sr. Warren Buffett, e já recolhi mais alguns artigos para saber, para ter uma opinião mais bem formada, e podíamos fazer um episódiozinho sobre a inflação, não sei se quiser. Antes de continuarmos com isto, eu quero aqui mandar um abraço, um shout-out, como se costuma dizer, ao Pedro Barata, do CFA, porque ele esteve há pouco tempo com o Luís Jordão no Fire Talks e recomendou o nosso podcast, encheu-nos de alegria e orgulho aos três. Foi até o Gonçalo que nos alertou, muito bem. E ele também comentou qualquer coisa como um abraço especial ao Manuel por ser o gajo que organiza o podcast. Na verdade, os três fazemos o mesmo trabalho. Eu tenho algum trabalhito a mais para fazer edição e para postar isto, mas o trabalho principal, que é o de preparação para estarmos aqui e para termos estas conversas, é feito exatamente pelos três. Por isso, já que dá parabéns, há que dar parabéns aos três, meus caros amigos Diogo Gonçalves e Gonçalo Garcia. Ele disse outra coisa que tu por acaso frisaste na resposta, não é? Que ele sente, principalmente quando não concorda connosco, sente necessidade ou gostava de intervir e falar, e que nos levou também a pensar se não deveríamos fazer isto em live e deixar os nossos ouvintes, ainda que sejam muito pouquinhos, comentar à medida que vamos falando no chat, ou até termos um convidado especial a aparecer. Isso agora deste uma excelente ideia, que é a história do live. Obviamente que as pessoas podem nos ver depois em diferido, porque fica gravado e publicamos isto gravado, mas qual será a melhor hora e o melhor dia para nós fazermos o live? E até podem comentar aqui em baixo, podem nos deixar as vossas sugestões. Provavelmente vão estar all over the place, vai dar jeito a umas pessoas uma hora e outras pessoas a outro dia, etc, etc. E a nós os três temos que estar em consonância, mas dê-nos a vossa opinião, que é para nós irmos pensando nisso, em fazer pelo menos um episódio live, ou não sei, para pensarmos melhor nisso os três. Outra coisa que podíamos pedir aos nossos ouvintes seria, como estamos a pensar ter um genérico de entrada, não é? Se algum dos nossos ouvintes tiver skills de fazer uma batida ou algo assim instrumental e que faça para aí uma de 20 segundos e que não se importe de nos oferecer, isso era de grande valor. E claro que fazíamos aqui depois a menção da autoria dessa batida. Muito bom, grande ideia, Gonçalo. Vamos a isso, malta. O meu tema é, como já vos comentei, gestão de portfólio. Eu estou a ser informado nesta fase inicial por dois fundos, que é o Ensemble Capital, que já falámos várias vezes deles, e o Silver Ring Partners, que é do Gary Insurance, também eu já falei várias vezes dele. E os dois escreveram extensivamente sobre a gestão de portfólio, qual é a perspectiva, a filosofia de gestão de portfólio de cada um dos fundos. Portanto, eu peguei nesses dois, estou a começar a estudar isto e depois, mais tarde, irei para outros fundos e para outras pessoas. Eu sei que existem várias teorias bem densas de gestão de portfólio. Eu tento, e acho que os três um bocadinho, tentamos fugir tudo que tenha muitas fórmulas e seja assim demasiado rebuscado, ainda que possa eventualmente ser estatisticamente acertado. E sim, se for, eu pelo menos vou tentar aprender alguma coisa, mas eu estou à procura de algo simples que eu possa aplicar e adaptar a mim próprio. A gestão de portfólio divide-se em 3 grandes categorias. O que comprar, que é a maior parte do tempo aquilo que nós fazemos, é andar a estudar as empresas, que empresas é que nós gostamos. Quando comprar, e quando comprar, dentro dele está quanto comprar, ok? E a terceira, quando vender e também quanto vender, ok? Porque e isto partindo do princípio que não queremos fazer equal weighting, não queremos dar o mesmo peso a todas as ações que temos. Eu já tive um percurso, já estive dos dois lados da barricada, mas eu acho que se nós perdemos tantas horas a descobrir o que são bons investimentos, temos que ser capazes também de tentar perceber quais são melhores investimentos de entre aqueles que nós consideramos bons investimentos. Mas não, eu acho que qualquer estratégia aqui pode ser válida. Para mim, eu tendo a concentrar mais em algumas do que noutras. E eu agora quero fundamentar um bocadinho melhor
essa minha vontade de concentrar. Já falámos sobre isso aqui os três várias vezes, e aqui está. E o objetivo de definir o método rigoroso para compra e venda e para o tamanho da posição é para me libertar os recursos mentais para eu depois estar descansado e preocupar-me com aquilo que realmente interessa e que vai variando, que são as análises às ações. Portanto, o meu objetivo é chegar a um método que me torne altamente disciplinado, o que quer que aconteça no mercado, ok? O que quer que aconteça, estejamos em baixas, estejamos em altas, o método estar definido e não é por eu acordar mais bem disposto, ou de ressaca, ou com sono, que eu vou mudar o método e tentar definir para ser altamente disciplinado. Vamos ver se um dia lá chegarei, e eu acho que também durante a vida vou afinando e vou melhorando conforme for aprendendo mais. Portanto, primeiro ponto, o que comprar, e aqui tanto o Ensemble Capital como o Michuris têm uma perspectiva muito parecida. O que eles fazem é, analisam tudo aquilo que nós analisamos, desde margens do negócio, a parte financeira do negócio, a parte competitiva do negócio, ao management, toda essa análise que se pode dizer, vamos dizer, qualitativa, ainda que olhar para as contas não seja qualitativo, eles traduzem para uma nota quantitativa, ok? O Ensemble Capital dá notas de 0 a 3, sendo que não investem em nada abaixo de 2, portanto só investem em 2, 2,5 ou 3, ok? E o Gary Michuris faz abaixo da média, a média, na média, aliás, empresas na média, acima da média e excelentes empresas, ok? E esta nota de cada um deles vai informar todas as outras partes do portfólio, ok? Quando comprar, quanto comprar, quando vender, quanto vender, baseado nesta primeira métrica de transformação de toda a parte qualitativa numa ou em várias notinhas. Na verdade, eles depois dividem isto em subnotas, mas cá estamos. Portanto, isso foi o comprar, que é aquilo onde nós passamos a maior parte do tempo, e depois o quando comprar. E os dois também partilham da mesma opinião no quando comprar, que é, os dois usam uma tabela em que entra qualidade da empresa ou, no caso do Ensemble, convicção que eles têm na empresa, ok? Vamos dizer que são a mesma coisa, apesar de não serem, mas isso são outros 500 paus, como se costuma dizer. Portanto, relaciona a qualidade com o desconto que eles veem ao valor intrínseco, ao fair value ou ao base case, ok? Portanto, quanto maior qualidade eles reconhecem numa empresa, menor o desconto que eles precisam. Quanto pior qualidade for a empresa, maior o desconto, maior a margem de segurança que eles precisam, e os dois são concordantes nisto, os dois depois põem números nisto, o Gary Michuris, por exemplo, para empresas médias, na média, ele quer comprá-las abaixo de 55% do seu base case, ok? Empresas acima da média, ele quer comprar abaixo de 65%, e empresas excelentes, ele determina um base case, vamos dizer que é 100 euros, e que ele compra abaixo de 75% do seu base case. E os outros também fazem uma coisa parecida, o Ensemble também faz uma coisa parecida. Portanto, põem números, gostam de ser rigorosos nesta parte. Depois, onde eles diferem muito é quanto de cada ação compram, ok? E isto é interessante, porque o Ensemble usa exatamente o mesmo critério, a mesma tabela, que relaciona a qualidade ou convicção com o desconto ao valor que eles acham intrínseco, fair value, base case, e o Gary aqui dá uma reviravolta que eu acho excelente, um grande ponto de vista. Ele, para calcular ou definir quanto é que investe em cada ação, ele usa uma coisa que se chama o PAR, que é o Portfolio at Risk. Eu acho, não tenho certeza que isto é uma métrica que ele inventou, e é engraçada, porque o Portfolio at Risk é uma métrica que combina o tamanho da posição com a queda. Ele quando define o valor que para ele tem uma ação, ele faz o base case, o bull case e o bear case, o downside, ok? Para ter um intervalo de valorização da ação. Portanto, ele, para calcular quanto é que põe em cada empresa, em cada ação, ele pega na posição, vamos dizer, 10% que quer pôr naquela empresa e multiplica pela queda
até ao downside dele, ao bear case. Por exemplo, se ele tiver 30%, se estiver a comprar acima de 30% do seu bear case, portanto, está a comprar 10% vezes 30%, o portfólio at risk é de 3, ok? E ele nunca sobe acima de 5. Isto ao início, assim explicado, pode parecer confuso, mas depois é muito simples. Ou seja, quanto mais baixo ou mais próximo do bear case, maior ele faz a posição, ok? Quanto mais alto está, menor a margem de segurança, mais baixa ele faz a posição. Portanto, enquanto o ensemble, eles estão preocupados simplesmente com o potencial de crescimento, e isto tanto na entrada, na escolha de entrada para o portfólio, como no tamanho da posição, o Gary, para entrar no portfólio, pensa no potencial de crescimento, mas depois para posicionar, para definir o tamanho, pensa no downside. É o downside que informa a decisão do tamanho da ação, da posição que tem em cada ação. Eu achei isto altamente interessante, são duas perspectivas diferentes. Eu gosto muito da do Gary, não sei exatamente se é esta que eu vou seguir ou se que eu vou adaptar, mas gosto muito desta perspectiva. Eu não sei se vocês estão a seguir ou não, eu assumo muito caladinho, já estou a ler as minhas notas, por isso não consigo ver as vossas caras. Só aqui um comentário. Inicialmente disseste que um ponto que eu achei muito curioso, que é o facto de teres regras, liberta-te espaço mental, e eu acho que isto faz todo o sentido, principalmente porque quando há muita coisa a acontecer, por exemplo, quando há um ano atrás houve o Covid, havia muita informação nova, havia alguma incerteza e tudo mais. O que eu sinto, ao ter definido preços de entradas para algumas ações, e foi que eu acabei por comprar quando tudo no meu corpo dizia para não os fazer. Gerou um conforto enorme, mas lá está, porque tinha umas regras já feitas à partida. Desculpa? Gerou um conforto ou um desconforto? Um desconforto. Gerou um desconforto grande, porque estava a investir num clima de máxima incerteza. Mas as regras ajudaram a eliminar estes meus enviesamentos, não é? De tentar intrinsecamente ser mais conservador quando tudo parece mais arriscado, não é? E na verdade não é, como vimos agora, mas agora falar é fácil, não é? Uhum. Mas sim, e ele definir quanto é que coloca à partida em cada ação, dependendo do downside ou o quão perto está do downside que ele prevê, também protege contra alguns bias que possa ter quando vê uma das ações que está a seguir a cair muito, não é? Pensar, se isto está a cair, é aqui alguma coisa que eu não estou a ver, ou assim, mas se tiver a regra à partida, vai proteger deste bias que, normalmente temos este bias muito associado ao anchoring, né, do preço anterior e caiu, portanto, acho curioso, sim, sem dúvida. Por outro lado, vejo alguns riscos aqui, não é? O facto de tu estás a dizer, isto é um worst case, mas é um worst case, estás a pensar com a tua imaginação. Pode faltar alguma imaginação para extrapolares o que é que realmente é um worst case. E o worst case pode mesmo significar que uma ação vale zero. Gonçalo, tens toda a razão e é a parte subjetiva desta vida, é essa. Opa, de acordo com aquilo, com a tua melhor informação, aquela que tu tens, não é? Cada um tem, qual é que achas que é o razoável worst case? Eu também penso sempre como tu, tipo, o worst case é a empresa deixar de existir. Ou existe um incêndio, tipo, e a fábrica vai ao ar, ou tipo morre, ou assim. Também penso sempre que o worst case é mesmo zero, mas não é bem assim, não é? E ainda tem que fazer assim, a probabilidade maior do worst case, ou mais provável que seja. Isto também me lembrou outra coisa em relação ao sizing. Lembrou-me, por exemplo, o sizing que eu decidi investir na Qurate, que revelou ser um sizing muito baixo. Eu basicamente vi que era uma boa oportunidade e pensei que era relativamente arriscado e decidi ter o mesmo sizing que o investidor que eu acharia mais informado tinha na Qurate, que seria o John Malone. Portanto, tive um sizing, ele tem ou tinha na altura cerca de 2,5% da sua net worth, do seu património investido na Qurate, e eu pus 2,5%. E no outro dia ouvi o quão pôs o Bill Brewster
que também escreveu um investment case Foi o muito Bill interessante. Brewster ou estás a falar do Bill Brewster ou do Mike, do outro tipo? Do Bill Brewster. Do Bill Brewster, ok. Do Bill Brewster, sim. Que também se reformou, na verdade. Ok. Era advogado e também se reformou, mas ele reformou-se porque recebeu uma herança muito grande. Com um tio dele faleceu. Enfim. Mas pronto, de qualquer das formas, o sizing, a forma como ele decidiu fazer o sizing, e ele vendeu coisas como Visa e Microsoft, acho, para comprar a Qurate. A forma como ele decidiu fazer o sizing foi perguntar à mulher de quanto é que ela achava que podiam perder no investimento sem ela ficar chateada com ele para o resto da vida. Ou sem ela se divorciar dele. E ela disse-lhe um montante e ele investiu esse montante. E foi para aí 10% do que tinha. Assim. Achei muito curioso. São maneiras de pensar um bocadinho diferentes. Sim, eu percebo a questão de ter regras quando se está a definir isso. Por exemplo, eu não tenho nenhuma posição com mais 5% do portfólio, ou não tenho nenhuma posição com mais 10%. E haver algum sistema naquilo que se faz, e isso é um dos argumentos até dos quants, dos investidores automáticos, não é? Dos algoritmos, que é nas piores alturas, não é? É nas alturas mais fulcrais que nós acabamos por cometer os maiores erros, porque enganamos a nós próprios, não é? E portanto, o facto de ter esses processos faz com que a coisa esteja toda automatizada e portanto tu não te vais enganar a ti próprio nas piores alturas. E eu percebo o argumento. E tem alguma lógica e eu acho que deve haver alguma regra, mas isso depois também existe o outro lado da moeda, não é? Porque eu acho que essas regras devem ser usadas, mas há situações em que faz sentido nós Quebrar as regras. Eu não quebrar as regras. Eu não comentei isso, mas qualquer um deles refere exatamente a esse ponto. Eles põem a hipótese de aparecer na vida deles investimentos em que faz sentido quebrar as regras, mas o que eles querem encontrar é um método repetitivo. E até há um problema, eu não falei de venda ainda, porque queria até deixar isso para outro episódio, mas podemos falar. Tanto um como o outro vendem. O Gary Michuris, os dois têm uma escada, ok? Portanto, quando o Gary Michuris, por exemplo, quando é uma má abaixo da média, ele começa a vender a 75% do base case, já está a começar a vender, ok? Ou 85%. Enquanto se for uma empresa acima da média, ele só começa a vender a 90% do base case e depois vende tudo, ele vende em terços, portanto, e vende o último terço a 105% do base case, ok? O outro acho que vende a 100%. Aliás, o outro até deixa, não diz quanto é que é. Portanto, isto quer dizer que eles não deixam nenhuma posição correr, ou seja, nunca têm uma posição durante muito tempo que esteja sobrevalorizada segundo os critérios deles, ok? E isto leva a que tu não tenhas posições. Sei lá, eu agora vou inventar uma Amazon durante muito tempo, porque à partida, depende do que lá metes na fórmula, mas à partida estaria sempre sobrevalorizada. Portanto, estes tipos venderiam, provavelmente. Mas o que eles querem encontrar não é o outlier. O que eles querem encontrar é um sistema que funcione dia após dia, ano após ano, independentemente do que acontece. Eles não andam à procura do outlier, eles andam à procura da média do portfólio, dar ótimos retornos, de uma coisa que se possa repetir, que seja repetível, ok? Que seja um método. Eles não andam à procura daquela empresa. É curioso e é uma maneira sui generis, nós estamos sempre à procura daquela empresa, tudo nos diz que é aquela empresa, mas o que eles te dizem é o portfólio, é o teu portfólio que pode só ter uma empresa, obviamente, mas é o teu portfólio que tem que lá chegar, portanto tem que ser repetível. Eu percebo isso, mas ao mesmo tempo não há nenhuma altura em que duas indústrias sejam iguais, duas empresas sejam iguais e a probabilidade de sucesso delas sejam iguais. E portanto, apesar de poder haver, obviamente deve haver método, não é algo que nunca vai ser totalmente repetível, porque aquilo que está a passar agora com a entrada da indústria, com as determinadas empresas e com a entrada meio competitivo, é diferente de qualquer outra indústria ou qualquer outra fase da história. Não é da gestão de portfólio, isso é da análise da empresa, ok? Capiche?
E eventualmente, se for bom, eles só te põem aqui uns certos limites e barreiras, porque sabem que eles próprios podem falhar na análise. O problema são dois. É a sua própria falibilidade. Eles entendem, eu posso falhar numa análise, estou a gerir dinheiro de outra pessoa, portanto, eu tenho que admitir que sou humano e não posso pôr tanto dinheiro em risco, assim, mesmo que eu esteja convencido que é a melhor empresa do mundo. E, de repente, pode haver coisas, o mundo pode mudar e, de repente, realmente o negócio também mudar e eu não, eventualmente, não ver. Portanto, eu sei o que tu estás a dizer e eu consigo ver os dois lados, tal como tu consegues ver os dois lados. Eu dei uma intuação final que nos calámos todos, mas, mas eu interessa muito isto, pá. Eu acho que cada vez mais, especialmente porque epá, a minha análise pode estar errada. Yeah. E tu estás a pensar clonar alguma dessas ideias para ti? Não só estou a pensar clonar, como estou a pensar, por exemplo, este do Gary Michuris é um manual, o Owner's Manual, para as pessoas que entram no fundo dele, que podia ser um livro, ok? Que ele explica-te o processo todo que tem, de como é que faz a primeira filtragem, até ao fim. É excelente, é um documento excelente. E eu quero criar isso, ok? Especialmente não só para o meu portfólio pessoal, mas para o All in Stocks, quero criar regras claras para me permitirem proteger-me de mim próprio e dos unforeseen events, dos unknown unknowns, como se costuma dizer, daquelas coisas que ninguém realmente sabe e que tu não contemplas na tua análise. Eu quero mesmo criar regras claras, obviamente que deem espaço de manobra e que funcionem para mim, é aquilo que eu procuro. Não sei quando é que isso vai acontecer, mas tem que acontecer um dia. Há empresas que aguentam tudo, pá. O Terry Smith dá o caso da Brown-Forman, que é uma empresa de vende destilados, bebidas destiladas alcoólicas. Eu agora não me lembro quando é que a empresa foi fundada, mas a empresa é tipo 1800 e qualquer coisa, nos Estados Unidos. E eles dizem, pá, isto é uma empresa de destilados, de bebidas alcoólicas, que sobreviveu à lei da seca, meu. Portanto, pá, isto é infalível, não é? Em termos de... Óbvio que ele está a exagerar, mas o que ele quer dizer é, se uma empresa de álcool sobrevive à lei da seca, sobrevive a tudo. Isto sim é uma empresa que vocês não têm que ter problemas em ter no portfolio. É verdade, mas saber identificá-la e saber. É muito difícil fazer isso, porque nós temos muitas vezes como. E aliás, espera aí, deixa-me pôr aqui um disclaimer. Eu concordo contigo em muito disto. Eu, por mim, gostava de encontrar a empresa e ter uma empresa, como o Gonçalo já disse isso várias vezes, uma que desse 10% ao ano, ou duplo dígito, sem ficar extremamente valorizada ou sobreavaliada. Eu também gostava disso, mas primeiro não sou nem o Charlie Munger, nem sou o Nick Sleep, etc, etc. Espero um dia conseguir ser melhor do que sou hoje, ou ser melhor a um nível bem alto, mas e por causa disso acho eu que é preciso esse método, digo eu. A questão eu acho muito difícil alguém conseguir encontrar, lá está, isto depois há um intermédio, mas acho muito difícil alguém conseguir encontrar 20 empresas que consigam ter retornos superiores a 20% ao ano durante décadas. Eu acho que não há 20 empresas dessas. Não. Ambos os dois, esses dois, têm 10 a 20, o objetivo é ter 10 a 20 e é a reversão à média, só. É chegar aos 100%, ao fair value, vender, troca, vamos encontrar outro, ok? Não é encontrar as compounders, é só reversão à média, são value, ok? Não são growth. Depois, eventualmente, se o valor intrínseco for subindo, eles também vão subindo, vão deixando a coisa correr, se não ficar extremamente sobrevalorizada, mas aí é a perspectiva diferente dessa que tu estás a dar. Ok, sim. Eu assim percebo como é que poderia ser possível. O Gary investe em empresas que tu dizes nunca vão investir naquilo, mas estão bem abaixo do valor intrínseco. A margem de segurança é tão grande porque, por exemplo, tem, sei lá, dinheiro do tamanho do market cap, imagina, no banco, e o negócio pode não valer nada, que ele compra. Se estiver ao preço certo, é quase matemático, é desapegado, muitas vezes, apesar de fazer todos os filtros qualitativos, é desapegado de uma coisa de eu adoro a Amazon e vou ficar com ela para sempre, independentemente. Não, o gajo é altamente rigoroso, estás a ver? E parece-me que o Ensemble também é a mesma coisa. Sim, eu acho que estas regras servem um pouco para nos protegermos de nós próprios, não é? Chegámos ao nível de convicção que o Charlie Munger e o Warren Buffett conseguem ter
para ter um portfólio muito concentrado, é difícil, não é? Na verdade, esse é o meu foco, é tentar criar um nível de convicção a esse nível, mas até lá preciso de regras e que me protejam de mim próprio, não é? O risco para mim de ter um portfólio de 3 empresas e uma dessas empresas de ser um tiro completamente ao lado é bastante grande. Portanto, sem dúvida. Mas ainda que concentres pouco ou que diversifiques muito, ter as regras, tu conheceste-te e sabes o que é que queres de antemão é importantíssimo. Mesmo investindo em 3 empresas, ter as regras é importantíssimo de antemão, porque lá está, para te protegeres de ti próprio. Por outro lado, é muito difícil conseguires medir o impacto que têm as regras para os retornos do teu portfólio. Em que aspecto? Imagina, a contribuição para o retorno de ter as regras versus não ter as regras, versus o universo paralelo em que investias só nas tuas 3, 4 melhores ideias, percebes? Certo. E mesmo que consigas medir, não é? Também não sabes se a contribuição é aleatória, não é? Se é random, ou se realmente contribuiu manifestamente para um retorno ajustado pelo risco. Estes do Ensemble contrataram uma empresa que faz só isso, ou seja, foi analisar também é outro documento espetacular, foram analisar uma quantidade de hedge funds e aperceberam-se que eles falham, que 80%, aquela história de 85% dos fundos ativos não batem mercado, é porque diversificam por mais de 20 a 25 empresas. E as primeiras 20 empresas realmente bateram, na grande maioria, bateram no mercado. Daí que venham as 20 a 25 empresas, ok? Se todas as regras estão comprovadas, não te sei dizer realmente, Gonçalo, mas pelo menos esta é a regra que baseia a informação do peso de cada uma. Capiste? Sim, essa realmente é fácil de verificar, não é? Limitares o teu portfólio às tuas 20 melhores ideias é relativamente fácil de verificar por vários, até para os concorrentes e para a própria Assemble ao longo do tempo, e tu também consegues verificar o teu próprio portfólio. Agora, as outras, tu venderes a 20% do Fair Value, depois venderes a 90% e depois a 105%, isso aí já... Mas espera aí, se tu compras com margem de segurança, não é? Eu sei, eu entendo. Eu só estou aqui agora a fazer advogado de diabo. Mas se tu exiges uma margem de segurança, quanto mais próxima está, quanto menor é a margem de segurança, menos queres pôr em risco. Mas se comprares uma ação, imagina, por 50% do seu valor e decidias à partida que vais vender a 75%, o teu upside não é os 100% que tinhas inicialmente. O teu upside acaba por ser só os 75% a dividir pelos 50%. Portanto, comprares algo por 50 cêntimos no dólar e dizeres que tens um upside de 100% não é bem verdade, porque já decidiste à partida capar esse upside. Eles querem que a média, eu estava a ler isso, por acaso é um bom ponto, a média seja o mais próximo possível dos 100%, portanto o Gary pelo menos vende em 3 tranches chegar lá, mas se calhar tens um bom ponto de vista. Bom, meus senhores, vamos passar ao próximo. Vamos a isso? Acho que sim. Isto tinha aqui conversa nunca mais. Eu vou voltar a trazer isto, lá está. Da próxima vez vou-me focar mais na venda. Agora era na posição do portfólio, daqui para a frente, da próxima acho que me vou focar mais na venda. E depois podemos voltar aqui a isto. Tá? Gonçalo, és tu agora? Posso ir eu, Diogo, se quiseres ir tu, estás à vontade. É como quiseres. Eu também estou pronto também, se quiseres. Eu despacho este aqui, não é relativamente rápido, falar um bocadinho sobre dividendos e pronto, todos nós sabemos que a boa alocação de capital ao nível das empresas é dos fatores mais importantes para a rentabilidade a longo prazo, não é? E quando as empresas conseguem reinvestir o seu capital a taxas superiores ao que se estima ser o seu custo de capital, deve claramente continuar a fazê-lo. Quando não consegue, deve distribuir ou devolver este capital aos seus acionistas. E isto pode ser feito de 2 formas, ou dividendos, ou através de recompra de ações. Normalmente, há uma preferência por recompra de ações, principalmente ao nível dos investidores particulares, já que não pagam impostos sobre os mesmos. Eu não sinto...
Sim. Eu concordo contigo nos Estados Unidos, mas eu não sinto nada essa preferência nas empresas europeias. Eu tenho essa preferência, mas eu não sinto nada isso nas empresas europeias. Acho que elas distribuem muito mais dividendos do que compram ações. Não, sem dúvida. Eu estou a dizer do ponto de vista do investidor mais racional, não é? Principalmente ao nível individual, em que pagas impostos sobre os dividendos que recebes. Uma coisa diferente são os fundos. Os fundos de investimentos investidos em empresas, um fundo de investimento europeu investido numa empresa europeia, vai ter um tax relief at source, ou seja, logo à cabeça não vai pagar a retenção do imposto. Portanto, para esse investidor é relativamente indiferente. Agora, pondo no nosso ponto de vista, há uma preferência intrínseca em que não seremos remunerados por dividendos, já que pagamos impostos sobre os dividendos. Principalmente se acharmos que a empresa está barata. Portanto, o que aconteceria é que recebemos estes dividendos e pegamos nesse dinheiro e podíamos voltar a reinvestir na empresa. E a empresa consegue fazer isto de uma forma muito mais, com maiores vantagens fiscais, porque se reinvestir o valor dos dividendos por nós, não entregamos dinheiro ao Estado. Pronto. Mas, por outro lado, na minha opinião também, na opinião também de um acionista particular, existem algumas alturas em que eu acho que faz sentido pagar dividendos em vez de recomprar ações próprias. Isto faz sentido principalmente quando as empresas não têm grande liquidez em bolsa, não é? Porque comprar ações próprias a uma escala deixa de ser uma opção. E olhando aqui para uma empresa do meu portfólio, que já falei algumas vezes, que é Michel Costas, que não tem grande liquidez e está a fazer um buyback de cerca de 3% por ano e a pagar um dividendo de cerca de 4%. Agora, provavelmente se fosse tudo canalizado para a recompra de ações, portanto, seriam 7% da empresa por ano. E a Michel Costas teria provavelmente um impacto demasiado elevado no preço da ação. Isto também, principalmente tendo em conta que os acionistas de referência têm 51% da empresa. Portanto, basicamente, a empresa teria a recomprar todos os anos 40% do free float. Portanto, seria muito difícil. E aqui eu percebo perfeitamente aqui a opção de um bocadinho menos que metade vai para buybacks e pagamos também dividendos. E aqui ainda por cima, os próprios acionistas de dividendos estão eles próprios a comprar mais ações. Portanto, isso poderia ser bom para puxar o preço da ação para cima, não é? Se eles quisessem. Sim, mas eles não querem isso, porque querem, à medida que a empresa tem o cash flow, querem ir recomprando a preços baixos. Se tiveres num horizonte o longo prazo, tu queres é que a ação esteja o mais baixo possível por o maior tempo possível. Portanto, convém ser calminho. Ainda mais eles não pagando impostos sobre os dividendos que recebem, não é? Porque têm tudo em holdings. Faz sentido fazer esta separação e ir com mais calma na recompra das ações. Claro, e depois compram a título pessoal também mais, e é quase a mesma coisa. Será? Agora estou a pensar nisso? Sim, não é? Dão dividendos a si próprios, se não pagam impostos e compram eles ações. Exato. Sem pagar impostos, assumindo que fazem isto tudo através de uma holding. Se fizessem mesmo a título pessoal, vão pagar impostos. Portanto, não é isso apesar de não ser uma recompra direta, não é? Isso também retira liquidez, não é? Se eles distribuírem dividendos e depois comprarem do bolso dele. Certo. Mas a questão é que nem todas as famílias por trás da Michel Costas estão a fazer isto. Só uma das famílias é que está a fazê-lo. Curiosamente também é a família que tem o presidente e que tem o CEO. Portanto, é a família que está melhor informada é que está a recomprar ações, que é o que não deixa de ser curioso. A família Michel... Diz? Como é que os tipos se chamam? Bem, uma das famílias é Michel. Michel e Costas, mas os tipos que estão à frente do Sherman e o CEO não são nem um nem outro, não é? Não são... Digo já, peraí. É Mercader. É a família Mercader. Portanto, temos... Aqui, na verdade, temos... A empresa chama-se Michel Costas e Michel. Portanto, há duas famílias diferentes que têm Michel no nome. Okay. E essas duas têm 12% de cada. E depois temos a família Mercader, que tem 16%.
E ainda temos a família Dominguez, que tem 9%. E aqui, claramente, a Mercader tem estado a recomprar ações. Pronto, e as outras não. Pronto, voltando aqui ao meu tema, este seria, então, um das alturas que eu acharia que faz sentido pagar dividendos. Quando há pouca liquidez de... Quando há pouca liquidez, exatamente. Uhum. Outra altura, e esta aqui já é um bocadinho mais discutível e tem um bocadinho, talvez aqui um bocadinho de interpretação da minha parte, tem a ver com o facto de, se houver um risco relevante em relação ao valor terminal da empresa, por exemplo, nós acharmos que o valor terminal pode ser muito baixo, por exemplo, estar numa indústria de declínio secular, pagar dividendos diminui muito o período de payback. Portanto, o valor terminal passa a ser menos relevante. Indo aqui para um exemplo concreto também, por exemplo, comprar Navigator há 10 anos atrás, em 2011. Quem comprasse Navigator, e na altura já era sabido que o papel teria em declínio secular. Na altura, também a Navigator tinha um dividend yield de 10%, o dividendo tem subido alguma coisa, mas nem tem sido por aí. Mas a questão é que em 10 anos, os acionistas da Navigator recuperaram todo o montante que investiram na empresa. Aqui, mesmo para alguém que estivesse muito preocupado que em 10 anos o papel ia ter um valor terminal muito baixo, este risco foi mitigado pelo facto de terem recebido os dividendos. Aqui poderás dizer, ok, mas a empresa tem a alternativa de comprar as ações e tu vendes em proporção da recompra das ações. Mas isto torna-te um bocadinho dependente do preço da ação e de saberes exatamente quanto é que a empresa está a recomprar. Isto também é relativamente fácil de ver, mas ficas mais dependente do quanto é que o mercado está a oferecer pelas tuas ações, enquanto se tiveres cash na mão, uma dividend yield alta, esse é realmente um payback que estás a receber. Era isso que eu te ia dizer logo ao início, mas depois esperei para ver onde é que é o tema. Especialmente pessoas mais velhas que querem ter dividendos, querem ter o seu dinheiro como se fosse uma renda, sempre a pingar. Se calhar faz mais sentido realmente ter os dividendos do que ter recompra de ações, porque quando há recompra de ações, idealmente é porque o preço da ação está baixo, ok? E tu dizes-me, as pessoas podem dizer, ok, mas isso não precisa dos dividendos, vende as suas ações quando quiser, mas se há recompra de ações é porque à partida o valor está baixo, não faz sentido ir vender as ações a um valor baixo. Portanto, mas vai dar um bocado igual, porque se a empresa recompra baixo e se eles vendem baixo, ou seja, eles estão a perder por vender baixo, mas a empresa também recomprou baixo, também gerou mais valor quanto mais baixo tiver. Mas a perceber? O valor, claramente neste caso, não está, pode não estar a ser reconhecido. Portanto, a ação pode nem sequer estar a subir e tu estares a vender, pode estar a não ter, pode estar a vender numa altura errada, ok? Enquanto se estiveres a receber os dividendos, tu tens o dinheiro ali do teu lado. Ou seja, o preço da ação pode não refletir esse valor acrescido de haverem menos ações este ano do que o ano passado. Ok? Eu percebo o que é que estás a dizer, mas eu acho que se anulam, eu acho que esse problema anula-se, porque imagina que eles têm um dividend yield de 5%, né? E podem decidir distribuir isso em dividendos, mas podem recomprar então 5% das ações. Se estiverem muito baixas, é uma altura errada para eu vender. Mas ou a empresa recomprar também muito baixo, ela gera-me valor às minhas ações. Mesmo que eu venda mal as 5%, porque eu depois vou ter que vender para ter a liquidez. Mesmo que eu venda mal esse bocadinho, as minhas ações continuam na empresa, o resto daquilo que eu tenho, não é, valoriza por a empresa estar a recomprar mais baixo. A história é só quando é que tu precisas do dinheiro. O dividendo é imediato e se tu precisares, tens ali na hora. Enquanto a recompra de ações pode não se materializar o preço. Na hora, sim. É só isso. E tu... A chave seria garantir que tens uma participação na empresa constante, não é? E substituís o buyback das ações da empresa por a tua venda
e mantinhas aquela participação constante. O perigo neste caso, pelo menos do meu ponto de vista, é, imaginamos que realmente o teu pior cenário, digamos, na Navigator ou numa empresa ligada ao papel, materializa-se e em 10 anos o valor terminal é zero. Portanto, a empresa vai estar a recomprar ações com o cash que gera até lá e depois no ano terminal tem algo que vale zero e teve este tempo todo a recomprar ações. Mas isso já devia estar na tua definição do que é se as ações estão baratas ou não estão baratas, não é? Se o terminal da empresa é mais curto, então as ações para estarem baratas têm que valer ainda menos. Certo, tudo bem, mas imagina, se a empresa só dá 10 milhões por ano e vai dar 10 milhões durante 10 anos. E tem a opção de distribuir esses 10 milhões em dividendos ou recomprar as ações com esses 10 milhões. Depende de qual é o market cap. É a variável que agora aqui não sabemos. Pronto, exatamente. A questão é que os acionistas finais, aqueles que não venderem e mantiverem sempre as ações, no ano 10 vão ficar na mão com um terminal value de zero. Uhum. É isso, se eu souber que a empresa só me devolve, só gera dinheiro durante 10 anos, então se calhar o valor que eu dou à empresa é muito inferior do que se eu souber que ela vai existir pronto, nunca sabes, não é? Se ela vai existir nos próximos 50, não é? Portanto, isso tem que estar em consideração no preço que tu achas barato ou caro da ação, não é? Certo, sem dúvida, mas também manteres aquelas ações que vão ter um terminal value de zero acaba por ser arriscado, apesar de estar a gerar cash no intermédio. Vou fazer esse exercício numa tabela de Excel. Boa. Ok, força. E pronto, é este o meu tema, como eu disse, é rapidinho, mas era algo que tenho estado a pensar se preferia ou não, porque tem algumas empresas que parecem, no meu portfólio, parecem estar aqui com alguns riscos de terminal value, nomeadamente Michel Encostas por causa do papel para tabaco, mas também a logista por causa do transporte de tabaco, e principalmente no logista o dividendo é bastante relevante e é algo que eu não me importo de receber. Em detrimento da empresa recomprar as próprias ações. Porquê? Porque daqui a 10 anos também acabaria por pagar o preço que paguei pelas ações. Acaba por mitigar um bocadinho o risco de terminal value. Aqui entra o tema do Diogo da semana passada, da qualidade do management e o grande Phil Fisher, se a empresa tem outros produtos ou se o management tem a capacidade para fazer o shift para outros produtos que tenham uma vida muito mais longa, e parece que a Michele Costa está a ir por aí, se depois é ou não felizardo. Tanto uma como a outra, estou a tentar ir para outros segmentos. A Michele Costas com papéis especiais para N tipo de coisas, não é? Baterias, café, chá e afins, e a logista com distribuição de fármacos, distribuição de e-commerce e afins. Portanto, está aí tipo outros. Mas a questão é que o segmento principal, ainda o ligado ao tabaco, é o mais rentável. Portanto, grande parte do valor da empresa ainda é derivado deste segmento que é altamente rentável e dá muito cash. E eu estando a pensar um bocadinho sobre como é que eu gostava de ver este cash utilizado, não me importo de receber. Assim sempre reduz um bocadinho o risco. E agora ainda trago um caso mais complicado, só para fechar, que é uma empresa emitir novas ações para recomprar ações de uma holding que é a minha dona, não é? que é o caso da Prozis e da Naspers. E deixo-vos com isto para alguém estudar e ver isto. Vocês dois conhecem essas duas empresas bem e eu ainda não, e estou a começar a sentir FOMO, fear of missing out, de não conhecer as empresas bem. Não, é só uma artimanha financeira muito gira, para quem gosta de finanças, nem propriamente negócios. Porque a Prozis vai emitir novas ações para trocar com ações da Naspers, que é a empresa-mãe da Prozis. E o que a Naspers tem é ações da Prozis. Portanto, ela vai emitir ações para recomprar ações, mas a um desconto de nave diferente. Aí, quero muito ver isso. É. E no fim disto, eles vão assinar um novo acordo e vão ter uma estrutura em que, em vez de uma ser mãe da outra, apesar da Naspers controlar, aquilo vai ser visto como um bolo só. Eles chamam-lhe
como é que é? Cross-merger agreement, é uma coisa assim do género. Em que basicamente os lucros de uma têm que ser divididos para as duas e os lucros da outra têm que ser divididos para as duas, e portanto aquilo é como se fosse um bolo só. É assim uma coisa muito gira. Acho que é essa, eu acho que já tinha comentado isto. Essa é que é boa para. Essas são boas para fazermos um especial. Vocês dois já as conhecem. Eu ia estudar e podíamos fazer um especial sobre essas. Pode ser que o eu, Gonçalo. sim, eu na verdade não conheço muito bem a Prozis nem a Napster, conheço melhor e estou investido na Tencent. Mas sendo estas duas holdings uma forma de investir em Tencent a desconto, estaria interessado também em analisar e teria todo o gosto em discutir com vocês. Temos que marcar uma data então, tipo daqui a um mês, não sei, não vou atravessar com isso, mas depois marcamos uma data. Grande Diogo, vamos a isso? Vamos ao teu tema, vamos aprender um bocadinho sobre uma nova empresa chinesa? Sim, olha, eu tenho andado continuamente a estudar o mercado asiático e faço parte agora de grupos e subscrevo analistas, especialistas no mercado asiático, e uma das empresas que tem andado aí a dar que falar em todo lado chama-se Shein, que é uma empresa de vestuário, que passou muito despercebido. Não houve publicidade, não é que não houvesse publicidade, mas tinha mesmo como objetivo passar mesmo pelos pingos da chuva e que ninguém soubesse muito bem o que era a empresa durante muito tempo, porque é uma empresa chinesa, mas que não vende para a China. Okay? É uma empresa de produção de vestuário e de moda, não é? Tipo como é a Zara, a Inditex, mas vende para praticamente todo o mundo, exceto China e Índia, porque a Índia baniu uma data de aplicações chinesas e esta foi uma delas. Portanto, na verdade, ela na China não é muito conhecida porque ninguém na China compra produtos da empresa, e no exterior há muita gente que conhece a empresa, mas ela tentou sempre abafar um bocado a imagem da empresa. Isto porque um dos maiores mercados deles, por exemplo, são os Estados Unidos, e como são uma empresa chinesa, eles não querem muita publicidade pelas tensões que têm havido entre a China e os Estados Unidos e vice-versa. Mas são uma empresa que só vende puramente online, ok? Eles não têm lojas físicas, é tudo pelo site ou pela aplicação. São mobile first, portanto, como praticamente as grandes empresas na China são muito fortes no mercado mobile, é uma grande vantagem desta empresa em relação às outras empresas, é que mais de 80% das vendas deles são feitas através da aplicação, do telemóvel, enquanto que as outras grandes marcas, mesmo de venda online, têm uma porcentagem muito menor de vendas através dos telemóveis. A outra característica que eles vieram reinventar é o facto de eles serem ainda mais rápidos a fazer a mudança de artigos de moda. Portanto, na altura a Zara, não é, veio inovar e criar um novo tipo de indústria dentro do vestuário, que era a fast fashion, okay? que gerou imensa polémica, né? Porque eles conseguiam produzir roupa, novos estilos de roupa de 3 em 3 semanas, ou de 2 em 2 semanas, ou mensalmente, e portanto, passado um mês, aquilo que tu tinhas comprado lá já estava fora de moda, e eles estavam constantemente a lançar novas não edições que eu quero dizer, mas coleções, exatamente. O que fez com que as pessoas dessem muito menos importância a comprar roupa de longo prazo e tivessem constantemente a comprar cada vez mais roupa. Esta empresa cria tantos produtos e é tão rápida a fazer isto que reinventou um conceito de fast fashion e ultra fast fashion, e até lhe chamam real-time fashion, real-time retail. Isto porque ela basicamente está constantemente a criar novos produtos, e como é verticalmente integrada, ela controla as fábricas de produção lá na China e tem os softwares próprios da empresa, porque ela foi falando com fábricas a fábricas, foi tratando bem os suppliers, tratando bem os trabalhadores, tentando criar ali grandes relações, muito melhor do que a competição, com a única nuance de eles terem que usar o software deles nas próprias fábricas, nas próprias manufatura no sítio onde a roupa é produzida. E, portanto, eles são integrados verticalmente, eles têm dados desde a produção até à entrega. E com isto, eles conseguem, em tempo real, estarem constantemente a produzir novas peças,
ok? E se, à medida que aquilo vai tendo sucesso, algumas vão ter sucesso, outras não vão tendo sucesso, eles vão aumentando a produção e destruindo aqueles que não tiveram sucesso nenhum. Portanto, eu tenho aqui números de... mensalmente eles têm criado 20 mil peças de roupa diferentes, roupas, malas, sapatos, etc. Constantemente com inovação e a criar novas peças. E destas 20 mil, a maior parte delas não dá em nada, são destruídas e eles, à medida que elas vão crescendo, eles vão conseguindo ajustando as fábricas para aumentar a produção, diminuir a produção em tempo real. São À medida que distribuídas ou descontinuadas? descontinuadas, sim, são destruídas da aplicação. Portanto, eles estão constantemente a ajustar e conseguem trabalhar diretamente com as fábricas e à medida que as pessoas vão pedindo, eles vão ajustando a produção. Então Tipo, faz azar. Só é mais rápido, se calhar. só que é em tipo, tempo real porque eles articulam aquilo verticalmente, ou seja, eles têm os próprios softwares deles estão integrados nas próprias fábricas, eles têm muito mais controlo sobre a própria produção do que a concorrência e conseguem fazer isto de um ponto de vista super rápido. Okay? mas essa era a grande vantagem competitiva da Inditex. Isso parece ser uma Exatamente. Inditex em esteroides. É completamente. Eles conseguem produzir mais peças diferentes, não é? E serem mais rápidos em todo este processo, desde que é desenhada a peça até aquilo ser criado. Mas porquê é que eles conseguem ser mais rápidos? Tens ideia? Porquê é que conseguem ser mais rápidos que, por exemplo, uma Inditex já é extremamente rápida em comparação com uma H&M? Uma das questões é esta questão do software. Eles são uma empresa com um software brutal de algoritmos preditivos para perceber o que é que as pessoas estão a querer ou não querer, até em avanço, ou seja, eles conseguem ver as tendências que está a passar e perceber como é que as coisas vão reagir nos próximos dias, e esse software também está integrado nas próprias fábricas, eles conseguem ter dados de uma ponta à outra, ou seja, eles conseguem ter acesso a muito mais dados e poder ajustar e poder prever, não é? Muito, muito melhor essas mudanças naquilo que têm de produzir e não produzir. Chegaste a olhar para as contas dessa empresa? Cheguei a olhar mais ou menos. Mas não encontro, desculpa. Não encontro. A empresa é privada, tem estado prestes a anunciar o IPO, portanto, ela há de entrar em bolsa na segunda metade deste ano, à partida. E para quê? Sei algumas. Se é para crescer ou se é para os gajos fazerem o cash out? Olha, hoje é de garrafão. Sei algumas contas que me foram dadas, mas não são oficiais, portanto, eu não tenho a certeza se é real estes números ou não é real. Mas basicamente 2016 600 milhões isto de faturação, 600 milhões de faturação, 2017 1.5 bis de faturação, 2020 6 bis de faturação, 6,1, e a expectativa para 2021 é de 15 bis de faturação. 15 bilhões de faturação é mais de metade do que a Inditex fatura. Portanto, neste momento a Shein é praticamente a segunda maior marca de vestuário do mundo, só atrás da... Só vende online, não tem lojas físicas. Cresceu muito ano passado com isto, não é? Apesar da Inditex também ter uma vertente muito online e as outras todas também, a ASUS, etc. As contas foram um bocadinho afetadas porque as vendas físicas foram prejudicadas. Eles foram beneficiados e tudo, mas pronto, mas isso também é algo a curto prazo. Mas neste momento a expectativa é de 15 bilhões ao ano e eu fui ver a Zara o ano passado teve 20 bilhões de faturação. Portanto, a expectativa é que se continuar mesmo que não esteja a continuar a crescer assim, mesmo que os crescimentos caiam abruptamente, a expectativa é que nos próximos 2 a 3 anos venham a ser a maior marca de vestuário do mundo. E porquê é que não está a bolsa? Porquê é que vão para a bolsa? Eles têm andado, eu não sei as contas todas, portanto, mas eles têm andado continuamente a aumentar os investimentos nos mercados privados. Os maiores investidores deles é Sequoia Capital, Tiger Global, portanto, os gigantes do costume, e devem estar a continuar a precisar de dinheiro para crescer a 100 e tal % ao ano. Não é? É impossível fazê-lo sem usar capital externo. Estou muito curioso Agora, ver as contas dessa empresa. Muito, muito curioso. Agora não consigo ter acesso a balanços e enquanto eles não me divulgarem o S1 lá de Hong Kong, à partida será na segunda metade deste ano, portanto a partir de setembro já deve haver aí contas. Aqui a Rui Ma, que é uma das pessoas que
que fez um artigo sobre isto interno, diz que há rumores que a empresa neste momento esteja avaliada a 46 bilhões de dólares, portanto é um valor absurdo. É muito interessante isso, especificamente, desculpa, na verdade acaba já agora, se estavas aí a ler dados, é melhor. E pronto, outras características interessantes, já agora contras, prós, praticamente só falei de prós, não é? Contras da empresa, a empresa demora em média 10 a 12 dias a fazer entregas, ok? Eu efetivamente saquei a aplicação e fiz lá uma encomenda por lá, há 4 ou 5 dias, ainda estou à espera, a ver o que é que vem aí. Demora 10 a 12 dias e tem uma taxa de devoluções de 20%. Eu não faço a menor ideia se isto é muito. Isto parece-me enorme, devoluções de 20%. Eu não faço a menor ideia, porque eu não tenho ideia de como é que são as taxas de devoluções das outras. Eu presumo que as devoluções de roupa online sejam grandes. Eu também sei que há muita gente que compra peças de roupa, usa uma ou duas vezes e devolve para vir a ter o dinheiro. Portanto, eu acho que isto é um problema da indústria no geral. Eles têm taxas de devoluções muito desta empresa da Shein sejam maiores do que a média. Portanto, isto são dois problemas que a empresa terá que resolver no curto prazo, na minha opinião. E como é que esses tipos conseguem expedir peça a peça para o mundo todo? Porque a Inditex faz isso e ainda, eu por acaso não posso estar errado no que estou a dizer, e provavelmente não tem uma grande margem nessa parte, mas faz isso porque tem as lojas que funcionam como centros de distribuição que estão ao teu lado, ok? Sim, Deixa-me só complementar, porque eu também olhei um bocadinho para a Inditex. Eles, na verdade, dizem que têm maiores margens no online e é menos capital intensive. Isto porque exatamente usam muitas lojas para servir as zonas onde estão, e eles têm lojas em quase todo o país. E também usam as lojas para as devoluções, e isso poupa muito dinheiro. As pessoas poderem, e há muita gente que decide realmente ir entregar as devoluções à loja, isso poupa muitos custos de expedição. Gonçalo, eu aí entendo perfeitamente o ir devolver, mas se saem da loja, como é que a margem pode ser mais alta se utiliza todos os recursos até à loja e ainda mais a expedição para casa? Certo, porque não é imputado o espaço da loja. Ok, está bem. Certo. Mas não, lá está, o cliente não é imputado as rendas da loja. E isso é um fator muito grande. Não, mas E o que a margem é mais baixa. Não, se esse cliente não é imputado, não tens o custo do aluguer das lojas, portanto, cresceres via online, não precisas de abrir novas lojas. Não precisas, porque eles usam as lojas como centro de distribuição final. Certo. Mas é tipo um add-on. Mas o que eles dizem também é que conseguem fazer chamadas dark lojas, mas sem a parte de frontal, só para servir o online. Portanto, podem fazer exatamente o mesmo setup que fazem para as lojas, mas só com a parte de armazenagem. Diz? Nunca tinha ouvido falar nisso para a Inditex. Sim, há uma entrevista muito, muito curiosa como é que ele se chama? Do CEO. Que ele falou isso durante o ano passado. Ok. E uma coisa muito curiosa da Inditex é que também tem um working capital negativo. E, portanto, para crescer, como são muito rápidos, precisam muito pouco de inventário e o que devem aos fornecedores permite financiar tudo o resto, crescer não custa capital, ou não custa muito pouco capital. Portanto, é um bocadinho estranho que uma outra empresa que ainda seja mais rápida do que a própria Inditex precise vir à bolsa buscar capital para crescer. Eu estava neste momento à procura do gráfico para vos mostrar, mas diz-me lá. Achas estranho que eles precisam de mais capital para crescer? Porque? Estava-te a dizer que a Inditex consegue usar, consegue ter, é tão rápida que consegue ter working capital negativo. Portanto, basicamente, crescer dá mais dinheiro, porque consegue ter muito poucos inventários e tudo o resto é financiado pela dívida aos fornecedores.
seja, crescer mais não consome capital. E, aliás, a Inditex tem retornos sobre capital fabulosos, de 20 e tal por cento. Isso depende do tipo de crescimento que estejas a pensar, porque se eles tiverem... lojas, exato. Se eles tiverem que construir mais fábricas, ou se eles tiverem que... Não é? Se calhar... Mas eu não faço ideia. Mas eu percebo o que é que estás a dizer. Eu já paguei e só daqui a 12 dias é que me chega alguma coisa à casa, não é? Portanto, eles podem usar o dinheiro em adiantado para... Não, é que se fores extremamente rápido e não precisares ter grande inventário, o negócio é autofinanciado. Portanto, a Inditex é altamente net cash e tem crescido a taxas muito altas e tem retornos sobre capitais investidos para aí de 40%. Tem mesmo 40%, estava aí, agora aí a ver, portanto, em 2019. Nós estamos a ser céticos, mas se calhar vamos provar o contrário, vamos ver isso. Sim, não. Olha, eu tenho aqui os investimentos todos que foram feitos à empresa, há 2 que são undisclosure. Basicamente em 2013 ela recebeu um investimento de 5 milhões de euros, portanto não foi praticamente nada. 2015, 46 milhões de euros. Em 2018 recebeu um undisclosure da Sequoia. 2019, 500 milhões de euros. E em 2020 recebeu outro também undisclosure. Portanto, a empresa basicamente desde 2013 recebeu 550 milhões de euros. Okay? Portanto, não me parece também tenha recebido assim tanto dinheiro em capital para a dimensão que tem. Ela, na verdade, recebeu bastante, mas para a dimensão que tem, que é suposto faturar 15 bilhões este ano. Mas eu não tenho acesso a contas, eu não faço ideia de margens, ok? Portanto, isto é tudo hipotético. Que a empresa tem tido um sucesso brutal tem. Neste momento é a segunda aplicação de shopping nos Estados Unidos, atrás só da Amazon. Ok? Há várias questões que eu quero saber. Por exemplo, a Inditex conseguiu fast fashion porque tinha fábricas de proximidade. A maior parte estava no norte de Portugal, e isto para a Espanha, que é o maior mercado da Inditex. A maior parte no norte de Portugal, algumas em Marrocos, e depois começou a passar para a Turquia por causa da desvalorização da lira turca. Começou a passar para a Turquia muito do que tínhamos em Portugal, no norte de Portugal. E isto permite que as coisas sejam muito rápidas e usa, ao contrário, uma das coisas que vai revolucionar a indústria da moda foi, em vez de mandarem por caminhão ou mandarem por barco, por exemplo, para os Estados Unidos ou para o Brasil, mandam por avião, ok? E isto toda a gente dizia, vocês são malucos porque o custo é gigante. Só que os gajos conseguiram otimizar a coisa tão bem, que as peças saem da fábrica no cabide, para cruzeta, como vocês lhe queiram chamar, direto para a loja, e na loja não precisam de estar a desdobrar, a tirar de caixotes e a desdobrar e a passar a roupa, que muitas vezes até se faz na vertical. A peça sai da fábrica pronta para vender e sabe da fábrica, sabe exatamente o país para onde vai, já vai com a etiqueta da fábrica, portanto é exímio, os gajos são muito bons nisso. Mas aqui também será assim, não é? Mas eles mandam para o Brasil um avião cheio de roupa. Tu estás a dizer que tu mandas vir para Portugal, eles sem terem lojas para pôr e histórico de saber que em Portugal vão conseguir pôr um avião inteiro, como é que eles te mandam uma peça e conseguem não perder dinheiro? Que eu acredito que a peça seja barata. Como é que te mandam uma peça para Portugal no avião sem perder dinheiro? Não sei, estás a ver? Sim, eu aí acredito que eles tenham que fazer alguma gestão de escala, não é? Ou seja, eles têm que ter bastantes clientes para a coisa começar a ser rentável numa determinada zona, e se calhar é só eles conseguirem ter centenas ou dezenas de pedidos de Lisboa, não é? Diariamente, já conseguem fazer uma gestão ligeiramente melhor. Provavelmente há de haver muitos sítios que eles não têm lucro nenhum neste momento, não é? E há de haver outros em que se calhar conseguem ter uma quantidade de encomendas diárias tão grande que... Pois, só tendo uma quantidade de encomendas diárias grande ao mesmo tempo, porque senão, se hoje é uma e daqui a 3 dias é outra, são 2 aviões diferentes, enquanto as lojas da Inditex funcionam como o distribuidor, o armazém, sejam elas armazéns mesmo ou lojas ao público, funciona como o distribuidor. E só complementar aqui o que é que a Inditex faz. A Inditex faz 2 envios de roupa para todas as lojas em todo o mundo por semana. Que recebem. Isso para as mulheres que nos estiverem a ouvir, há roupa nova na Zara todas as terças-feiras e quintas-feiras. Exatamente, 2 vezes por semana. Na Europa enviam por caminhão, não é? Demora 36 horas a chegar desde a fábrica até à loja, em média, na Europa. Para o resto do mundo é tudo por avião, como o Manuel estava a dizer. E demora 48 horas desde a fábrica até à loja.
a entrevista que eu estava a falar é com o CEO Pablo Isla, e quando perguntado porque é que ele acha que as lojas da Zara têm um good fit com online, porque é que ele acha que a Inditex vai se safar bem com online, ele estava a referir os constantes novos designs, mas também a parte integrada das devoluções com as lojas, como eu estava a falar há bocado. E ele também estava a falar que a parte logística e da operação é muito parecida. Porque o facto de enviar uma bi-semanal às lojas também pode enviar bi-semanal a dark, a lojas escuras que sirvam só o online. Serão cloud stores, tipo as cloud kitchens. Exato, dark stores. É dark? É dark que se diz, já. Okay. Dark kitchens, tem aqui outros 2 números que era o que eu estava a dizer. Eles neste momento estão a criar diariamente 18 mil, isto varia dia para dia, 18 mil novos produtos diários. Ou seja, todos os dias há 18 mil novos produtos. Eu arrisco-me a dizer aqui que esses gajos perdem dinheiro à séria. Não faço ideia. Não, seria muito giro ver as contas, sim. Diogo, quando tiveres as contas, diz-nos logo. E digo sim, senhora. 18 mil novos produtos diários e depois o que acontece é eles vão ajustando on the fly. Tipo, a maior parte deles, se calhar, não tem vendas ou tem muito poucas vendas e são logo descontinuados e estão sempre a... outra das questões é que eles são completamente agnósticos em termos de moda. Ou seja, eles não tentam impor características de moda a lado nenhum. Eles lançam milhares de produtos, lá está, e dependendo da zona, não é? As pessoas, na entrada da situação, começam a decidir, escolhem mais de uns, gostam mais de outros. Aquilo é que vai criar, não é, as tendências de moda, ou seja, eles ajustam aquilo aos gostos totais dos países. Mas parece que estou a ouvir a Inditex. É claro, claro, isto é uma cópia, como tu dizias, Gonçalo. Pode ser, mas à partida dentro da Anime é maior que a Inditex. Portanto, sim, é um exemplo de... É maior em vendas, ninguém diz que isso é durável. Atenção. Ninguém diz que isto é durável. Não. Se quiser, se calhar pode ser 3 ou 4 vezes maior. Mas desde o primeiro dia que é lucrativa. Portanto, eu sei que estou a ser cético. Ultimamente têm-me surgido várias empresas chinesas de consumer goods e consumer brands, que era uma coisa que eles não tinham, ou que era muito difícil pegar à escala grande, e eles têm cada vez mais tido empresas que estão a ter um sucesso brutal, como é o caso da Shein. Há outra que eles têm ouvido muito falar, que se chama Genghis Forest, que é uma empresa que é competir com a Coca-Cola, pelo menos no mercado chinês, de refrigerantes, que está a ter um sucesso espetacular também lá na China. E há assim meia dúzia delas, algumas que já entraram em bolsa, outras que estão prestes a entrar, e tem sido giro estudar estas empresas e a rapidez com que elas nascem, porque o mercado chinês na verdade é muito mais competitivo do que o mercado europeu ou mesmo o americano. E há dados curiosos nisto. Por exemplo, uma startup nos Estados Unidos, em média, demorava 7 anos a atingir $1 bilhão de dólares de valorização, e na China, neste momento, em média, elas demoram 4. As conseguem, não é? E isto acontece mesmo pela alta competição e porque, em certos aspectos, o mercado chinês é muito mais capitalista do que o mercado americano ou europeu. Não sei se vocês tiveram a par do trial entre a Apple e a Epic Games. Uma das coisas que se falou lá tem a ver com o facto não é Play Store, a Play Store é da Android, mas a Apple Store não ser um monopólio. E houve uma data de slides que foram leakados sobre o mercado chinês das App Stores, porque não há nenhum monopólio na China. Ou seja, a App Store da Android ou a Apple Store não são monopolistas. No caso da Android, por exemplo, há milhares de... Eu acho que a App Store nem é válida, porque a Android não funciona na China. A Android funciona, mas a Google não funciona, e portanto a App Store há assim uma coisa qualquer. Eles têm milhares de App Stores, que é uma coisa absurda. E aquilo é concorrência
ao pontapé, e para o consumidor aquilo é uma confusão e é super, a experiência é super negativa, porque elas competem umas com as outras e há esquemas quase imorais, não é? Por exemplo, o teu telemóvel é da Huawei e tu estás a usar a Tencent Store e tu queres sacar uma aplicação que é tipo a Tencent Music Group, que é uma aplicação de música tipo Spotify. Quando tu tentas abrir, aquilo aparece-te um pop-up a dizer que é malicioso e que tu estás aí por uma fonte errada e deves ir para o outro lado. E aquilo manda-te para a Huawei Store para tu sacares através da Huawei Store. Portanto, aquilo até há assim meio que... E isto só acontece nos telemóveis da Huawei, porque pronto, isto está acima de concorrência desleal. E depois aquilo acaba com alguém dizer assim, há claramente falta de regulação no mercado, mas que é muito mais capitalista, não é? O mercado chinês em alguns aspectos do que o próprio mercado americano, que aquilo parece quase um socialista, um monopólio socialista, não é? Que só tens duas empresas, elas controlam aquilo e está tudo, é tudo regulado por ali. Na verdade, o que queres dizer é que é muito mais livre, muito mais liberal, não é? Com muito menos Sim. regulação. Sim, é muito mais feras e vale tudo. E depois temos os Estados Unidos e depois só temos a Europa aqui no nosso cantinho, que é que as coisas são muito mais controladas. Diogo, E a competição torna-se muito maior, apesar de a tendência tem sido aumentar a regulação, e eu concordo, não é? E agora está a haver as tais antitrust, as big tech, e eu acho que é algo que faz todo o sentido e deve claramente haver mais regulação na China daqui para a frente. Qual era a métrica que tu deste há bocado? Era de retornos da roupa ou era de write-downs? Era de quê? Era de devoluções, era Okay. return rates. Ok. Eu não vejo, especialmente com a internet, que esse seja assim tão... Se calhar é, mas que seja assim tão relevante métrica, porque não quer dizer que vão para o lixo, ok? Eu sei, há uma amiga que trabalha numa loja em Lisboa e disse, especialmente agora durante a pandemia, que viam as pessoas a pedir 3 e 4 coisas que ela sabia claramente que só estavam a experimentar, ou me pediam vários números e que voltavam para trás. Ela até ficava furibunda porque ela até não era da loja, teve que ir ajudar as operações a empacotar coisas e a mandar, e claramente sabia que daqueles 4 produtos, 3 vinham para trás. Eu acho que isso é só como a coisa funciona, especialmente se tu não a podes experimentar, ou seja, online, deve ser muito maior as devoluções do que em loja física, que tu podes experimentar, obviamente, e não sei se será a melhor métrica. Eu diria que os write-downs de inventário, não sei como é que se diz em português, que serão talvez a melhor métrica para vermos e eventualmente as margens, porque a Zara é muito boa porque não faz saldo, ou seja, faz muito menos saldos, como sabe exatamente o que é que o mercado quer, ao passo que as outras têm que fazer as coisas com 6 meses de antecedência e depois pode não correr bem o azul nesta estação e vendem depois tudo em saldo, são obrigados, ou destroem, eventualmente chegam a destruir, e a Zara não precisa fazer tantos saldos porque sabe, está na hora, e estes tipos, pelos vistos, também sabem, estão na hora. Acho que era mais uma margens e write-downs de inventário mais importante do que o retorno da roupa, as devoluções. As devoluções são pessoalmente importantes do ponto de vista de custos, não é? Porque processar a devolução tem muitos custos associados. Portanto, é sempre um custo, alguma coisa que seja devolvida. Eu estava a pensar mais um pouco também sobre a vantagem que... Como é que se chama? O Shein? Shein poderia ter sobre a Inditex. A vantagem da Inditex, historicamente, é que tinha uma vantagem de informação e de velocidade de adaptação a essa informação. A informação vinha sobretudo das lojas e eles recebiam as vendas em tempo reais do que estavam a vender e conseguiam produzir e ajustar a produção ao que estavam a vender e daí dizerem também que eram agnósticos em termos de moda. Viam o que é que estavam a vender e produziam mais quase em tempo real. Se uma empresa, agora com acesso à informação do que é vendido sobre os outros players, não é? Via online e com uma informação mais generalizada do que tudo o que é vendido no mundo, não só ao nível das lojas que a Zara tem, mas tudo, e uma empresa consiga processar esta informação de um ponto de vista mais eficiente do que a própria Inditex, poderá
ter alguma vantagem competitiva. Portanto, embora a minha reação inicial seja, como é que é possível ser melhor do que a Inditex? Agora, não sei. Mas o que é que quer dizer com isso, ter mais informação? É a mesma informação. Não, mas a questão é que se consegue trabalhá-la melhor ou não. A Inditex, até recentemente, tinha uma informação que mais ninguém tinha, não é? Que é as vendas da própria loja e a forma como eles processavam isto. Agora, se existem ferramentas que permitem ter acesso a tudo o que é vendido na internet, e o que é que está a ser mais vendido. Mas isto não é o caso do Diogo, da empresa que o Diogo nos traz, ou é? Do que eles têm acesso aos dados deles. Sim. Quer dizer, essa parte eu não sei se eles conseguem arranjar dados cruzados, né? Umas com as outras, mas à partida acho muito difícil. Não, isso que tu estás a dizer é a Amazon, basicamente. A Amazon sabe o que é que vende melhor e vai atrás. E vai acabar com a diapers.com e com a não sei o quê. Chefe, mas também tens a capacidade de fazer quantas peças tinhas dito? Não é? 18 mil ao dia. 18 mil ao dia. Ou seja, eles nesse aspecto conseguem iterar muito mais rápido. Exato. E o facto de eles lançaram agora uma nova iniciativa também ligada com isso, pronto, que é um programa para designers independentes submeterem, mas isso não é nada de outro mundo, submeterem os designs deles e ficam com uma porcentagem das vendas. E portanto, se calhar também conseguem acelerar esse processo de ter ainda mais produtos, não é, novos, porque têm designers independentes a submeter desenhos de peças de roupa e eles conseguem em tempo real usar aquilo, não é? E verem logo se aquilo pega ou não pega e ajustam isso sem ter que contratar pessoas para isso, não é? Isto visto assim de uma forma ainda muito, muito friamente, não é? Ou muito superficial, parece-me que permite uma poupança de tempo, pelo menos entre a produção e até estar na loja a vender. Não é? Esta vantagem que a Inditex tem tido nos últimos anos, ter a informação do que é vendido na loja e adaptar rapidamente, ainda assim precisa de produzir as peças, pô-las na loja e vendê-las. Enquanto alguém que não tem este espaço intermédio, poupa aqui pelo menos alguns dias. Em termos de produção, estes números valem o que valem, mas parece-me que o que está aqui a ser dito é que a Zara consegue produzir uma nova peça desde o desenho até à produção em 14 dias e a Shein consegue em 7 dias. Mas ela também diz que isto não é exclusivo desta empresa, já houve outras lá na China que conseguiram fazer isso e não tiveram sucesso. Portanto, isto também não há de ser uma métrica assim tão importante. Gonçalo, nós estamos obviamente a falar tudo no ar porque não temos os detalhes, mas tu compras em Lisboa, mandas vida net, vem da loja de Lisboa, não vem da China. Portanto, é muito mais rápido. Sim, mas aí eles demoram. Isso foi logo um problema deles, é que eles estão a demorar entre 12 a 15 dias desde que encomendas até a peça chegar. E isto é um tempo muito maior do que se comprares na Zara hoje, né? E nem de podes ter o click and collect, podes ir devolver. Tipo... Exatamente. Certo, mas para tu veres a peça da Inditex, já precisa estar em loja. E aqui não, aqui é ao contrário. Aqui tu se calhar tu compras o artigo e o artigo ainda não foi produzido, estás a perceber? Exatamente. É um bocadinho mais rápido tu comprares, mas é mais lento tu receberes. Eu diria que, e agora não sei porque nunca falei com os senhores Inditex, que as lojas de Lisboa representam bem a população de Lisboa, portanto tu na loja já estás a ver coisas online, já estás a ver coisas que as lojas de Lisboa estão a vender bem. Ok? Não sei se isto é verdade, mas faz sentido. Ou seja, a loja online já só te mostra coisas que as pessoas têm comprado em Lisboa e que estão ali perto em Lisboa e não coisas que o brasileiro está a comprar em São Paulo. Ok, mas se isso for verdade, já estás a ver com um grande delay, não é? Porque sim, eles já têm que ter tudo preparado para produzir aquelas peças. As peças já têm de estar na loja, já estão a vender bem, enquanto... Imagina, o processo de desenhar uma peça e a loja e a fábrica poder fazer e isso estar pronto, não é? É um processo que não é assim tão... Eu não sei como é que funciona, mas não é assim tão linear, estás a perceber? E aqui é que pode ser uma vantagem da Shein, que eles são mais rápidos a desenhar, a vender e a começar a produzir, a orientar a fábrica para a produção. Agora, claramente, as entregas demoram depois muito mais tempo. Uma entrega de 15 dias
Eu se calhar se comprar hoje na Zara online, eu consigo ter a peça de roupa amanhã ou daqui a 2 dias em casa, né? Se vem da loja do Colombo, não é? De uma loja aqui do lado, se calhar em 2 dias consigo ter a peça. E aqui não, aqui vai demorar 15 dias. E isto é claramente um problema, não é? Sem dúvida. Estamos a falar um bocadinho no ar, mas é interessante e eu gostei desta minha reação, a analisar a reação que eu tive, que é muito, não, como é que é possível ser melhor de Inditex? Depois pensar um bocadinho e, se calhar, há aqui algumas eficiências que podem ser ainda mais ainda melhor esmiuçadas para extrair aqui uns diazinhos extra. E, portanto, eu gostei muito de analisar a Inditex e estou muito, embora não tenha no meu portfólio, e estou muito curioso para ler esse prospecto, sem dúvida. Quando sair, diz aí ao pessoal. À partida, a expectativa é para setembro, mas sim, quando sair, eu aviso aí. E mais uma vez, aconselho-vos a subscrever. Agora a fazer publicidade aqui, mas quem tiver interessado, Rui Má, quem tiver interessado, o grupo chama-se Tech Buzz China. E depois aquilo tem partes, tem um podcast também, depois tem partes que são grátis, mas depois há uma parte de subscritores. Que há coisas giríssimas, há um grupo no WhatsApp, ela às vezes tem chamadas de venture capitalists e há reuniões tipo no Zoom, tipo entre os subscritores e gestores de fundos e coisas do género. Portanto, mas ela até é muito mais orientada para ou empresas que estão a entrar agora em bolsa ou empresas mais pequenas e que ainda estão em venture capital do que propriamente em empresas grandes na China. Se bem que depois há as discussões habituais da ByteDance, da Tencent, da Alibaba, que não podem falhar, né? Mas sim, mas quem estiver interessado na China, acho que vale a pena. E cá está, chegámos ao fim desta nossa aventura semanal. Meus senhores, um abraço. E agora esta foi uma melhor forma de terminar aqui com as referências do Diogo para a China. Muito bom.